Hoje vamos explicar o que é esse tal de gaslighting que todo mundo fala. Vamos entender a origem, quais os transtornos que utilizam dessa tática e como escapar dessa manipulação. Então, abra sua mente, pega a vinheta e vem comigo. Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou psicólogo e já começo o vídeo falando que qualquer pessoa que já teve ou tem um relacionamento abusivo já sofreu ou sofre de gaslighting em algum nível. Pronto, falei. Mas ele também é frequentemente confundido porque envolve muitos aspectos e não é uma ação específica. Mas muita calma aí, porque nesse vídeo vamos explorar o que é o gaslighting, quem o utiliza e por que fazem isso. Depois, o Careca aqui vai encerrar com algumas dicas para ajudar você a começar a superar o gaslighting que experimentou em seus relacionamentos. Pode falar, sou gente boa, né? Então, o que é o gaslighting? É um termo até chique de falar, mas se você nunca ouviu sobre as origens dele antes, provavelmente você está se perguntando de onde veio. Ele se originou de uma peça de teatro de 1938, que depois se tornou um filme. A peça se chamava Gaslight e tratava de um marido e uma esposa. O marido era abusivo e tentava fazer a sua esposa parecer e se sentir louca, como se tivesse perdido a razão. O cara era um sacana, desculpa o termo. Ele costumava esconder coisas pela casa e às vezes ele até subia no sótão para mexer em coisas valiosas. E como se em 1988 não tivesse nada para fazer, enquanto isso ele acendia uma luz no sótão e as luzes da casa se apagavam e piscavam. E quando a esposa comentava o fato das luzes piscando, ele fazia uma cara de dissimulado, só para fazer a pobre esposa sentir que estava louca, como se isso não tivesse realmente acontecido. Ela dizia que tinha visto com os próprios olhos, mas ele a fez questionar a sua percepção de realidade. O que é um verdadeiro gaslighting? Descrevendo a manipulação emocional que as pessoas usam para fazer você questionar a sua própria percepção de realidade. Quando é extremo, pode fazer você questionar a sua própria sanidade. É incrivelmente ardiloso e infelizmente é algo que geralmente ocorre ao longo de um longo período de tempo. Pode ser sutil ou muito evidente, na sua cara, e geralmente é complexo. Existem geralmente muitas camadas no gaslighting, e todas essas coisas contribuem para tornar a vítima infeliz e sob controle. Opa, quem já acompanha o canal há algum tempo já está identificando um certo ar de narcisismo aí. Mas também já ficou fácil, né? Vítima infeliz e sob controle são sinais claros de táticas narcisistas. Mas então, você está gostando do vídeo? Então, já sabe, né? Senta o dedo aí nesse like, assim o YouTube também vai entender que você está curtindo. Mas quem é que usa o gaslighting com mais frequência? Geralmente você encontra narcisistas, sociopatas, psicopatas e pessoas emocionalmente abusivas. Mas calma aí com a dor. Também não significa que alguém que esteja usando o gaslighting tenha necessariamente um transtorno de personalidade. Qualquer pessoa que esteja escondendo algo pode usar algumas técnicas de gaslighting para fazer você questionar a sua percepção de realidade. Só porque a sua percepção da realidade é a verdadeira que eles não querem que você veja. Essa é a razão pela qual as pessoas usam o gaslighting. Porém, isso vai um pouco mais a fundo, pois a razão pela qual eles não querem que você veja a realidade é geralmente porque eles querem ou precisam manter você sob controle. No caso de um narcisista que usa o gaslighting, digamos que você seja a principal fonte de suprimento deles. Eles não querem perder você, precisam mantê-lo engajado. Se eles estão mentindo sobre algo e você os pega na mentira, é muito provável que eles usem técnicas de gaslighting para fazer você questionar a sua percepção da realidade. No final, você entra nessa situação sabendo que eles estão mentindo, mas acaba saindo com a pulga atrás da orelha e se questionando se eles estão realmente mentindo ou você que ficou meio louco e se perguntando se pode confiar nos seus próprios sentidos. Como identificamos o gaslighting? Falando de uma forma geral sobre a definição de gaslighting, se você nunca passou por isso, pode pensar, mas por que alguém cairia nisso? Mas na realidade, quando você está nessa situação em um relacionamento abusivo e alguém está usando o gaslighting contra você, é muito confuso. E é exatamente essa a intenção. Então, o que é e o que não é gaslight? Existem pelo menos 4 comportamentos marcantes que estão sempre lá quando você está numa situação em que alguém está tentando fazer o gaslighting em você. Primeiro, a mentira repetida.
Você pega alguém mentindo e, ao invés dele admitir, eles mentem novamente. O segundo sinal está intimamente ligado a isso: negação de evidências. Você pode dizer, eu vi você fazendo isso. E a pessoa pode responder, não, você não viu, não era eu. A terceira característica do gaslighting é a distração. Você está conversando sobre uma coisa com uma pessoa que ela é abusiva emocionalmente e ela de repente muda de assunto. Dessa forma você fica perdido, o que facilita muito para o manipulador. A quarta característica é a contradição. Eles frequentemente se contradizem na mesma conversa, às vezes até na mesma frase, e depois convencem você que não fizeram nada disso. A pessoa abusiva emocionalmente usa a distração e essas técnicas para fazer você duvidar de si mesmo durante a conversa, para fazer você questionar se consegue acompanhar ou não a conversa de que vocês estão falando. Se você não consegue acompanhar a conversa e nem sabe o que eles estão falando, como é que poderia saber sobre outra coisa que a pessoa está tentando esconder? Como mencionei antes, o gaslight possui muitas camadas diferentes e é realmente uma tática perigosa. Isso é terrível porque o componente principal é fazer você questionar sua sanidade, a sua capacidade de tomar decisões, corroendo sua autoimagem e a autoestima. Isso faz você sentir que precisa de depender de alguém para tomar as decisões ou fazer a coisa certa. O gaslighting pode ser muito evidente e na sua cara, como o exemplo de eu vi você fazer isso e a pessoa diz, não, você não viu, não foi bem isso. Ou pode ser muito sutil, como na técnica de mudança de assunto. Uma coisa importante a fazer após perceber que você encontrou o gaslighting é estabelecer limites com a pessoa que está fazendo isso. Se você por algum motivo não pode eliminar o contato, limite. Isso é crucial e vai salvar a sua saúde mental. Aliás, é o que eu sempre falo quando o tema é conviver com narcisistas. Estabelecer limite é muito importante. Outra dica que eu dou, ao perceber que a pessoa mudou de assunto, pare tudo e fale. Você mudou de assunto, vamos voltar ao tema que estávamos falando antes? Isso com certeza vai quebrar a tática de manipulação na hora. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Então, se inscreva no canal para receber mais vídeos toda terça-feira. Muita paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.